Vamos continuar falando acerca da história da igreja. História da igreja 1, a época medieval. Estamos chegando próximo à renovação. Então a igreja exercia grande poder e grande domínio. A construção da Basílica de São Pedro levava muito dinheiro. E a igreja precisava de recursos, money, la prata. E não tinha, ou não queria gastar o que tinha. Então ela criou uns papéis chamados, indulgências, onde a pessoa, através de um sacrifício financeiro, comprava o perdão dos pecados que estava cometendo, que cometeu e queria cometer. Rapaz, todo mundo queria um papel desse. O cara com um papel desse na mão, meu amigo, ele estava livre, ele podia pecar à vontade. Então os caras começaram a vender boi, vaca, bezerro, casa, escravo, até a mulher vendia. Até a mulher vendia. Para comprar esse papelzinho assinado pelo Papa. Esse papelzinho era tipo assim de um certificado de perdão absoluto. E isso começou a arrastar dinheiro de todo o mundo da época. A Alemanha começou a se sentir. Que além disso, o povo era dado à idolatria, superstições medievais. As pessoas na época eram muito medrosas e levavam muitas superstições. E a igreja às vezes aproveitava essas superstições e falava sobre penitências, oferta pelos mortos, oferta por isso, oferta por aquilo. E agora chegou a indulgência do perdão. E quem era o rei que não queria um papelzinho desse? Não fica imaginando um cara com um caso. Aí o cara diz: você não pode ter esse caso sexual. Aí o cara diz: não, peraí, eu estou aqui com um papel assinado pelo Papa que me concede perdão dos pecados que cometi, do que eu estou cometendo agora e do que eu vou cometer daqui a pouco dentro desse quarto. Mas alguns começaram a chiar, principalmente os germânicos, os alemães. Era comum na época a idolatria, e a teologia do sacrifício era apregoada. O esforço físico e financeiro para obter o favor divino. Entendeu? Se não entendeu, volte o vídeo. Romeiros davam muito lucro a alguns. E superstições e milagres eram fabricados para que as pessoas dessem dinheiro. Pedaço da cruz de Cristo. Se juntasse os pedaços da cruz de Cristo vendido, daria mais de 200 cruzes. O cara chegava na mata, tirava um pedaço de um pau e dizia: olha, esse pedaço aqui era da cruz de Cristo. E esse pedaço aqui é milagroso. E o povo, na época, ignorante e analfabeto, acreditava. A Igreja Católica começou a sofrer com isso, mas o alto clero começou a conviver e deixar essas negociatas acontecerem livremente. Foi o erro deles. Romeiros davam muito lucro. Acaba de dizer: olha, nessa pedra aqui fez um milagre. Logo se juntava uma multidão de 1.000, 2.000 pessoas para visitar essa pedra. Com as indulgências, milhões foram enviados para Roma. E o que irritou muitos os príncipes germânicos, os príncipes alemães. E isso não tira o brilho da Igreja Católica, mas aí os príncipes começaram a dizer: rapaz, nosso povo está mandando o dinheiro todo para Roma. E entre o povo começou a surgir uma raiva dos monges, dos bispos, dos arcebispos da Igreja Católica. E surgiu a frase: dinheiro alemão para o povo alemão. Essa era a frase que eles usavam: dinheiro alemão para o povo alemão. E eles começaram a abominar padres, a ter raiva de bispo. Então o clima já estava se formando para uma grande renovação. Chegamos à renovação protestante. Muitos países estavam insatisfeitos com Roma. E a frase dinheiro alemão para o povo alemão era falada constantemente entre o povo e a elite alemã. A política das indulgências aumentou o ódio e a raiva do povo alemão contra os romanos. O clima era de total repúdio e a política das indulgências, das relíquias e das penitências aumentava mais ainda o ódio. Relíquias, penitências, indulgências faziam com que o povo
ficasse pobre. E os príncipes que viviam do dinheiro do povo, do que o povo produzia, começaram a dizer: peraí, rapaz, a gente está ficando pobre e esse dinheiro está indo para os monges, para a construção da Basílica de São Pedro. Desde então, desde Dom Leão I, no ano 300 depois de Cristo até 1500, a igreja tinha dominado e esmagado todos os contradizentes que se levantaram contra ela. Está anotando? Entra em cena um monge alemão chamado Martim Lutero, doutor em teologia, formado pela própria Igreja Católica. Entra em cena esse monge. Ele se revolta contra a ideia, né, da salvação pela Igreja Católica, se revolta contra a infalibilidade do Papa, a declaração do Papa em perdoar pecados. Ele afirma que só Deus poderia perdoar pecados, a política das indulgências, o culto às relíquias. E com isso, ele, revoltado, filho de um príncipe alemão, ele escreveu suas teses, as 95 teses, e colocou na porta do seu mosteiro. A maioria não sabia ler, mas quem sabia ler, lia para quem estava ouvindo. E já existia no espírito do povo uma revolta natural. E essa situação caiu como uma luva na revolta e naquilo que o povo queria. Eles estavam precisando de um Martim Lutero para se revoltar. Depois, os germânicos, os alemães, editaram essas teses. Algumas falam 95, outras falam 99, né? Alguns dividem essas teses em mais pedaços de tese. Porém, é mais ou menos por aí. Depois dos germânicos, os alemães terem lido essas teses apregadas na porta da igreja lá da Alemanha, como o berço da gráfica mundial era a Alemanha, então começou a se reproduzir, como fosse aquele livrinho de cordel do Nordeste, as teses de Martim Lutero, e isso se espalhou pelos sítios, pelos fazendeiros, e se espalhou por toda a Alemanha. E todo fazendeiro que sabia ler, lia para seus filhos, para seus escravos, o que estava escrito ali, e isso gerava revolta e mais revolta. O alto clero chama Lutero para se explicar em Roma, mas isso era uma armadilha, e os príncipes germânicos não permitiram tal fato. Vai nada, se você for, lá mesmo você fica. Lutero ganha o apoio dos príncipes alemães e a Igreja Católica o excomunga e insiste em sua presença no tribunal da Santa Inquisição. Aí Lutero não era besta. Você podia dizer que Lutero era tudo, agora besta não era não. Os alemães não permitiram, é claro que eles não permitiriam um negócio desse, mas a Igreja Católica fervendo, ficou: quem é esse herege, diabólico homem? Os alemães se declararam não romanos, uma desfiliação da Igreja Romana. Isso foi uma bomba danada. Foi. Os romanos não esperavam por isso. Então, os alemães, depois da desfiliação, eles se tornaram inimigos de Roma. Mas eles eram muito fortes e Roma tinha medo de investir diretamente contra a Alemanha. Eles queriam contornar, matar Lutero, contornar essa situação. Quando houve essa desfiliação da Igreja Romana, aí houve a revolta popular e milhares de monges foram mortos. Milhares de monges católicos foram mortos na Alemanha e suas cabeças foram estacadas. Ou seja, não tem uma estaca? Então eles pegavam, cortavam a cabeça do cara e estacavam. Isso é que é estacar a cabeça. Aí ficava a estaca com a cabeça do cabo lá, né? Morreu muita gente. Aí os alemães se revoltaram com força, foram dentro dos mosteiros, arrombaram os mosteiros, pegaram os monges, mataram os padres, as mulheres que serviam a Igreja Romana. Algumas foram poupadas, outras foram sacrificadas na hora e morreram. Foi muito violento mesmo.
Essa violência despertou a Igreja Católica e os países católicos começaram a se revoltar na base da espada contra a Alemanha. Houve muitas mortes. A renovação protestante foi dotada de muitas mortes, muitas mesmo. Algumas pessoas até poetizam: ah, vem Lutero cheio do Espírito Santo, e Lutero, e Lutero. Não, ali foi guerra pesada, meu amigo, guerra pesada, espada comeu carne e sangue, guerra pesada, muitas mortes. Então Lutero chegou diante da Igreja Católica e disse: é o Senhor. Não, foi guerra mesmo, cacete mesmo. A Igreja Católica declara a revolta. A Igreja Católica declara que a revolta alemã é uma revolta de hereges. E aí começa a guerra dos protestantes.